Então, novamente, boa noite. Então, hoje a aula é destinada à correção coletiva aí dos exercícios da disciplina de introdução à de UTI neonatal, tá? Bom, essa disciplina vocês observaram, né, que foi visto assuntos relacionados ao recém-nascidos prematuros, recém-nascido termo, recém-nascido pós-termo, né? Falamos aí desde os cuidados e observações antes do nascimento, né? E também os cuidados para um recém-nascido com complicações, que deve ser ter uma atenção especial ou até mesmo ser transferido aí para uma unidade especializada, né? E na nossa primeira aula, que foi a aula de aspectos neonatais, nós tivemos as seguintes perguntas, né? Qual a importância do teste de Apgar, né? Alguém pode me responder essa pergunta? Rafael, que interage bastante nas aulas. Amanda, pode falar, gente. É aula presencial, praticamente. Para vocês falarem, você tem que desligar o áudio. Eita. Bom, então vamos lá. Vocês precisam interagir. Vou começar, depois vocês dão continuidade. Tem alguém lá no grupo que está tentando entrar, gente. Peraí, deixa eu escutar. É só, se eu tiver abaixado, é só você entrar, apertar no tempo. Acho que ela está explicando. Então vamos lá. Então a importância do teste de Apgar é para avaliar, né, as condições vitais do recém-nascido logo após o nascimento, né? É uma adaptação do recém-nascido nesse processo intrauterino e extrauterino, né? E aí eu coloquei aqui para vocês a imagem de como que funciona, né, essa tabela, essa escala do teste de Apgar, né? E aonde o que é avaliado, né? Então, frequência cardíaca, respiração, tônus muscular, cor e irritabilidade reflexa, né? E aí vocês observam que cada resposta se dá uma pontuação, né? Então, quanto menor for essa pontuação, mais grave, mais crítico a condição desse recém-nascido. Então, basicamente, este é o objetivo do teste de Apgar, ok? Tudo bem? A segunda. Gente, se eu estiver muito rápido, vocês podem me interromper, vocês devem me interromper. Vocês podem aí interagir junto comigo, pelo amor de Deus. É até viável que vocês interajam junto comigo, tá bom? A segunda pergunta do primeiro exercício: por qual motivo as suturas do crânio do RN não são fixas? Acredito que esse assunto vocês viram também na disciplina de anatomia, lá no auxiliar, né? Nós sabemos que existe, né, um espaço entre esses ossos do crânio aqui na região, né, superior do crânio do recém-nascido, popularmente chamado de moleira, né? O nome correto é fontanela, né? E é esse espaço, esse buraquinho que tem, né? Onde o pediatra, durante o acompanhamento ao acompanhamento e desenvolvimento da criança,
ele observa, né, como que está evoluindo o fechamento dessa fontanela, né? E justamente essas suturas, que são os encontros desses ossos do crânio, eles não são fixos, eles não são permanentes, para que na hora do parto esses ossos consigam se sobrepor e passar, né, com mais facilidade no canal do parto, ok? Então esse é o motivo pelo qual essas suturas não são fixas no recém-nascido, tá? A próxima pergunta, Larissa quer falar alguma coisa? Peraí, professora, peraí. Fala. Quero. Eu coloquei que é pro cérebro conseguir crescer, tá certo? Não necessariamente que o cérebro vai crescer, porque esses ossos eles vão se desenvolver também, né? O real motivo por não ser fixo é porque esses ossos eles se sobrepõem, tá? Então, assim, imagine que os ossos estão aqui. Na hora do momento do parto, eles vão se sobrepor. Por isso que algumas crianças nascem com a cabeça um pouco afundada, né? E depois ela vai se ajustando e se arredondando, né? A resposta mais objetiva seria para isso, né? Obviamente que se essas suturas fossem extremamente fixas, também iria prejudicar no desenvolvimento do sistema neurológico. Não que a sua resposta esteja errada, mas o principal motivo pelo qual tem essa questão é também para o nascimento do parto. Então, no caso aí, você só complementa a sua resposta, tá? Tá bom. Ok? Podemos passar para a próxima? Por que é importante realizar o exame físico detalhadamente do recém-nascido, né? Então, todo o exame físico, independente se no recém-nascido, mas em qualquer paciente, ele visa o quê? Buscar encontrar algo errado, né? Então, do recém-nascido não seja diferente. Então, é para buscar anomalias, né? Então, ele deve ser detalhado, observando aí o canal anal, né? Para saber o orifício anal, para saber se ele não está imperfurado. O mesmo acontece com a vagina, né? Para observar aonde está localizado o meato uretral, no sexo masculino, no pênis, né? Observar os testículos, se eles já estão presentes no saco escrotal. Então, o exame físico detalhado do recém-nascido é para buscar anomalias, né? Patologias e quanto antes sendo essa observação, pode já iniciar um tratamento precoce, tá? E aí o sucesso desse tratamento ser melhor, né? Porque se ofereceu logo antes, né? Logo cedo, tá? Precocemente. E aí vocês viram que o exame ele é bem detalhado, né? Na aula e na apostila de vocês, então tem aí crânio, tórax, pele, orelha, né? E as possíveis anomalias que podem ser encontradas, né? Que tem também aí na apostila de vocês, tá? Alguma alteração na pele, né? Alguma mancha roxeada, né? Que alguns são inofensivos e tende a desaparecer com o passar dos dias. A próxima pergunta seria sobre a queredeização. Aí eu pergunto para vocês, quem puder me responder eu agradeço, que eu não gosto de ficar só falando sozinha, tá? Com qual produto, qual é o fármaco, qual é a substância que se faz a queredeização? Vocês têm que ligar o microfone para eu ouvir vocês. É com nitrato de prata? Perfeito. Isso A mesmo. 1%. Correto. Nitrato de prata a 1%, né?
E aí, na aula, a gente até também colocou que um dos cuidados de enfermagem é observar o frasco de nitrato de prata, né? Para saber se ele não está alterado, se ele não está, como ele a 1%, dependendo do tempo que ele está exposto ali, essa concentração pode ser alterada. Por isso que, quando na dúvida, descarta aquele frasco e utiliza um novo, tá? E o objetivo da credeização é a prevenção de problemas oftalmo, né? Que é a oftalmia meningocócica, né? Que é uma contaminação através da presença, né, do contato do recém-nascido por uma bactéria que é presente na vagina da mãe, né? E por mais que seja presente na vagina da mãe, esse processo de credeização se faz em todas as crianças, até mesmo aquelas nascidas por parto cesariana, né? Então, por quê? Porque estudos e pesquisas apontam que essa bactéria ela pode migrar para dentro do útero, né? Então, na dúvida, se faz em todas as crianças e também nas meninas na região da genitália, ok? A próxima pergunta é sobre o padrão respiratório, né? O que é de normal, né? Então, nós sabemos que as crianças têm de ter alguns dos sinais vitais aumentado, né? E isso é normal para a idade, né? E isso a gente observa no padrão respiratório, né? Na frequência respiratória e na frequência cardíaca também, né? Então, a frequência respiratória, ela pode chegar a 40 movimentos por minuto, aí em RN a termo, e 60 movimentos por minuto em RN pré-termo, né, nos prematuros, tá? Os movimentos respiratórios, ele é observado na região abdominal, né? Então, na barriguinha a gente observa, né? No adulto, a gente já observa já os movimentos mais precisos, né, na região torácica, porém, isso também está dentro da normalidade. Quando está fora desse padrão, os movimentos e tal, os movimentos, a localização desses movimentos é uma questão a ficar atento, tá? E a frequência cardíaca, alguém quer falar? Tainá, tá conseguindo ouvir agora? A Tainá tá com dificuldade de me ouvir. E a cardíaca, a frequência cardíaca, ela é de 120 a 160 de frequência cardíaca no RN, né? É o período onde pode ser observado sopros, né? Então, na ausculta, o pediatra e também, né, o funcionário da enfermagem treinado consegue observar sopros, né? Que é um movimento, um som diferenciado ali na hora de escutar as bulhas cardíacas, né? Porém, isso também, até um certo ponto, é considerado inofensivo e tende a desaparecer aí na maioria dos RNs, tá? E a próxima pergunta é como que se faz a avaliação neurológica do recém-nascido, né? E a avaliação se faz através dos reflexos que esse recém-nascido tende a apresentar conforme o passar dos dias, né? Nós temos aí alguns reflexos primitivos, né? Reflexo de Moro, reflexo de Babinski. Acredito que vocês vão se recordar desses reflexos aí na disciplina de pediatria que vocês tiveram, né? Na apostila tem esses reflexos detalhadamente, né? Então, se faz a avaliação neurológica através desses próprios movimentos, né? Que o recém-nascido tende a apresentar,
e esses movimentos tendem a se aprimorar cada vez mais com o passar dos dias, né? Então, nós temos aí a escala de Denver, né? Que é uma escala onde está ali todo descrito, né? Todas as ações, né? Que o recém-nascido ele vai apresentando, ele tende a apresentar conforme a sua idade, né? Conforme os meses, né? Então a gente faz um traçado, né? 2 meses, 4 meses, 6 meses, e tudo que está daquela linha do traçado antes dessa linha, o recém-nascido ele tem de desenvolver, ele tem que já estar executando aquelas reações, né? Então, sentar, né? Lógico, com 5, 6 meses, né? Assim, logo após o nascimento, faz o reflexo na planta do pé, onde ele vai ter o estímulo de fechar os dedinhos, coloca a mãozinha dele, ele tem o estímulo de pega, né? Então, essa é a forma de avaliar neurologicamente, ok? Todos de acordo? Até aí tudo bem? Vocês não estão falando nada, eu vou falando, dando sequência. O próximo é o exercício 2, tá? Que é a aula 2, atendimento na sala de parto. Pessoal, para mim aqui tá aparecendo uma mensagem, internet instável e tal. Tá cortando aí a minha voz? Tá cortando, Larissa? Demais! Tá. Então vocês têm que me falar para eu tentar resolver aqui. Mas pode ser a minha, professora. Será? Acho que... com certeza. Deixa eu olhar aqui, ó. Eu tô escutando perfeitamente. Gente, vocês também estão travadona, assim? Sim. Peraí. Não, é a professora que tá quieta. Acho que tá bom mesmo, porque eu não tô vendo nada. É que eu dei um negócio aqui na rede, vamos ver se melhora, tá? Bom, então vamos dar sequência então. Qualquer coisa aí vocês têm que me avisar, tá? Tá bom. Então, a próxima aula, atendimento na sala de parto. E a primeira pergunta do exercício foi: quais os cuidados para que o recém-nascido não resfrie, né? Que ele não perca a temperatura, né? E aí, um dos cuidados é o quê? Já é imediato, logo após o nascimento, aquele próprio tecido, que é o campo estéril, né? A gente chama de campo estéril, aquele tecido que o pediatra recebe o recém-nascido, logo após que ele sai, né, do útero, ele já é um tecido aquecido, né? E o berço, né, onde o pediatra vai posicionar o recém-nascido para realizar todos os cuidados e tal, ele também é um berço aquecido, né? Então, a enfermagem já liga esse aquecimento já antes do nascimento, né? Então, na hora que estiver ali preparando a sala de parto, ali durante o parto, já se faz né? Já liga esse berço aí para que ele já fique na temperatura ideal na hora que o recém-nascido chegar, tá? E aí já tira o excesso de umidade do recém-nascido, né? Então, com uma compressa, tirar aquele excesso de umidade. Algumas maternidades já colocam uma touquinha na cabeça da criança, né? Então, isso tudo são os cuidados para que ele não resfrie. Por ele ser um cotoquinho de gente, então ele tanto perde temperatura muito rápido, né? Então, até está na apostila, no conteúdo, que ele pode perder até 0,3 graus por minuto, né? Então, por isso que é muito rápida essa perda, né?
Da mesma forma que ele também pode ganhar temperatura também com muita facilidade. Então, a mãe também não pode exagerar no frufru, né? Coberta, body, tudo, né? Casaco, né? Então, também tem que ter esse cuidado também, tá? Mas o recém-nascido, a grande questão, qual que é a grande preocupação logo após o nascimento? Com a asfixia, né? E com a temperatura. Então, basicamente, esses são os cuidados assim que deve ter muita atenção após o nascimento do recém-nascido, tá? A próxima pergunta. Cuidados com o coto umbilical, né? Então, deve-se higienizar esse coto umbilical no mínimo 3 vezes ao dia e toda a troca de fralda, né? Essa higienização vai ser feita com uma haste, né? Que é o cotonete, conhecido haste flexível, né? Que é o famoso cotonete, né? Eu apertei um negócio aqui, não sei se vai dar certo, mas então o cotonete. E aí se usa o álcool 70, né? Então, se faz todo ao redor do cordão umbilical, sempre observando se tem presença de sinais flogísticos, que é sinais de infecção, que é edema, odor, vermelhidão, secreção e o sangue, excesso de sangue, né? Então, esses são os achados indesejados do coto umbilical, né? E aí a higiene se faz dessa forma. Tem que se atentar com relação à fralda, né? A fralda, ela não pode ficar pressionando esse cordão umbilical, porque ele pode infeccionar. Tem que ter essa atenção aí com relação à higiene. Não se utiliza mais aquelas faixinhas, né, que se usavam antigamente. Não é recomendado essas receitas caseiras, chá, folha de não sei o quê, para cicatrização do cordão umbilical. Apenas o álcool 70, né? Fazendo dessa forma. Então, ao redor, troque a haste, faz na extensão, né? Então, ao redor do cordão, depois na extensão do cordão umbilical, né? É o suficiente. E claro que se houver alguma dessas características de sinais de inflamação, deve procurar assistência médica, ok? A próxima pergunta seria qual o objetivo da aplicação da vitamina K, né? Quando o recém-nascido ele é a termo, pode ser feito via oral ou então intramuscular nos prematuros, né? E a vitamina K tem o objetivo de prevenir doenças hemorrágicas, né? Então, esse processo de adaptação do RN numa vida intrauterina para uma vida extrauterina, ele pode desenvolver algumas complicações, e uma delas seria a doença hemorrágica. Então, a vitamina K, ele é o coagulante, né? Então, já se faz a aplicação desse nutriente, que é a vitamina K, para prevenir essas possíveis hemorragias que possam acontecer, ok? A próxima pergunta, explique a frequência de banho em RN pré-termo, né? Então, nesses casos de recém-nascidos muito pitiquinhos, essa frequência pode ser alterada conforme solicitação do pediatra, conforme a condição clínica desse recém-nascido também, né? Então, basicamente, se vai ser feita com água estéril, água morna, obviamente, né? Não vai dar banho na criança na água gelada, né?
E para aqueles com menos de 1,5 kg, esses banhos serão em dias alternados, né? Então, ali na região do corpinho, bem rapidamente, né? E se faz na região da face diariamente e na região do períneo, ali, né, nas eliminações fisiológicas, vai utilizar compressas úmidas, né? E quando o recém-nascido está ali entre 1,5 kg e 1,7 kg, o banho pode ser em dias alternados também, né? E o acima de 1,7 kg já pode fazer o banho diariamente, né? Então, porém, lembrando que isso pode também mudar de instituição para instituição, como eu falei, conforme a condição clínica também desse recém-nascido. Tem recém-nascido que não tem condição nenhuma de sair de dentro da incubadora. Então, se faz um banho ali, não banho, um banho de leito bem superficial para que não tenha nenhuma descompensação desse recém-nascido, tá? Aí, na próxima pergunta, é as formas de temperatura que o RN pode... As formas que ele pode perder a temperatura, né? Que é através de radiação, evaporação, convecção e condução, né? E aí eu pedi para vocês explicarem cada uma delas. Então, a evaporação, que é a perda de temperatura pela pele, né? Uma evaporação, literalmente, perda de líquido pela pele e assim perdendo a temperatura. A radiação é através de objetos e superfícies frias que esteja próximo ao recém-nascido, não necessariamente que esteja em contato direto com o recém-nascido. Só o fato... Professora, tá travando. Oi, melhorou? Tá mesmo, tá travando muito. Não. Que sacola! Hoje de manhã eu dei aula, não teve nenhum problema. Eu vou fechar a aula e aí eu volto, aí eu repito essa pergunta com vocês, tá? Já tá faltando só 3 minutos mesmo para a aula ser encerrada. Aí eu vou abrir um novo link lá para vocês entrarem, tá bom? Mas, Pro, você vai postar o vídeo? Eu tô gravando, se eu conseguir postar, ok. Com essa internet aqui que tá meio ruim, não é para você ir embora, você vai continuar na aula. Tá bom. Tô mandando um novo link lá, no grupo.